pequeno gafanhoto, você vai assistir agora a resolução de todas as 20 questões de matemática que foram cobradas na prova da SpaceX 2022. Você quer assistir as questões separadas? Cara, aqui embaixo eu vou minutar questão por questão. Também na playlist da SpaceX tem resolução de cada questão de modo separado. Então pega sua pipoquinha, seu caderninho, vamos juntos, vem maratonar essa prova que tava linda. Já falei minha opinião sobre a prova, o que eu achei. Gostei pra caramba, achei um nível mais baixo que a do ano passado e vem comigo acompanhar a resolução. Mas não esquece, deixa o likezinho da aprovação. Se você não me segue nas redes sociais de vídeos verticais, siga e vamos juntos, tá? Aqui na descrição, link do curso de matemática para SpaceX mais bisurado do Brasil. Show? Tô te esperando na resolução, vamos amassar, vem que vem. Valeu! A senha de acesso à conta corrente de um banco deve ser composta por 4 algarismos distintos. Olha que interessante, já deu a cara que é uma questão de combinatória daquela que é clássica, beleza? De trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Entre os algarismos escolhidos, eu tenho aquelas opções ali, né? 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Nesse caso, a quantidade de senhas que possui o último algarismo sendo par é... Galera, questão clássica, né? Por isso que eu considerei essa questão aqui a mais fácil, na minha humilde opinião. Você vai ter ali 4 algarismos para essa senha, onde você pode usar ali 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Só que olha só, ele quer que o último algarismo seja par. Quais são as opções que nós temos aqui? Para ser par, ou vai ter, na verdade, para ter uma composição ali, um número de 4 algarismos. Como que eu sei quando o número é par? Quando ele finaliza com o número par, ou seja, o algarismo das unidades é um número par. Então, aqui precisa ser um número par. Eu só tenho 4 e o 8 como números pares naquela minha brincadeira ali. Vê se não é. Eu só tenho 4 e 8 como números pares. Então, meu pequeno gafanhoto, aqui eu vou ter 2 opções. Pegou a visão? Esse 2 significa o número de possibilidades que eu tenho para finalizar aqui. Um problema desse tipo de PFC, não mais esse que é bem clássico, já falei algumas vezes, né, se você acompanhava aqui o Praticando Matemática, começa pelo problema. Como assim um problema? Começa pela restrição, que no caso é o último algarismo ser par. Então ali eu tenho 2 opções para o último algarismo ser par. Quantos números nós temos? Ó, conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 opções de escolha. Para e pensa. Dessas 7 opções de escolha, 2 eu posso usar para cá para ele ser par. Aí, vamos lá. Suponha que você utilizou o 4 ou utilizou o 8, tanto o 4 quanto o 8. Quando você for colocar aqui os outros algarismos, eu não posso repetir, porque ele falou que tem que ser distinto. Então, isso vai implicar em quê? Aqui eu tenho 2 possibilidades pela restrição de ser par, mas lá na primeira casa eu tenho 6. Por quê? Eu tenho 7 números no total e um vai ser utilizado aqui. Beleza? Um fica preso aqui. Então, eu vou ter 6 possibilidades. Agora, eu já trabalhei com um número tanto aqui quanto aqui. 2 algarismos dos 7 foram utilizados. Então, vamos sobrar para cá 5 opções de escolha. E, seguindo a mesma lógica, 4 opções de escolha. Princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar essas brincadeiras, né? 6 vezes 5 vai dar 30, 30 vezes 4 vai dar 120 e 120 vezes 2 vai te dar como resultado o 240, a nossa gloriosa e poderosa letra B de bola. Vamos lá. Considere as afirmativas abaixo e marque a opção correta. Considerando 2 circunferências num plano não concêntricas, ou seja, que não possuem o mesmo centro, aí a primeira tem centro O1 e raio R1, a segunda tem centro O2 e raio R2, e o raio da primeira é maior que o da segunda. O que ele fala aqui para você? Que existem 5 possibilidades para posições relativas entre essas 2 circunferências. Verdadeiro ou falso? Cara, pensa comigo, ó. Vamos tentar listar aqui. Essas 2 circunferências, elas podem ser exteriores, ignora o meu desenho mal feito, tá? Elas podem ser, ó, exteriores, tranquilo? Número 2, elas podem ser tangentes exteriores. Número 3, elas podem ser tangentes interiores, tá legal? Número 4, elas podem ser secantes, que é quando elas se cruzam em 2 pontos, tá legal? E vai lá, faz mais uma. Número 5, qual que dá para ser número 5? Elas podem ser uma dentro da outra.
O concêntrico seria mais um caso delas serem interiores, né? Uma dentro da outra. Então, nós temos sim 5 casos e a primeira ela é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, vamos eliminar aqui, ó. Somente 2 e 3 estão corretas? Falso. Aí, somente 3 está correta? Falso. Já eliminei 2 alternativas. Número 2. Circunferência é um conjunto de pontos do plano cuja distância a um ponto dado desse plano é igual ou inferior a uma distância não nula dada. Aí não, né, cara? Isso aqui é definição. Você pega um ponto fixo no plano, o conjunto dos pontos que possuem a mesma distância desse ponto é o que a gente chama de circunferência, tá legal? Que aí você vai formando aqui a bordinha. A circunferência é a borda. Se você quer usar os pontos que possuem a distância igual ou inferior, beleza? Aí você está falando do círculo, que é a parte de dentro. Então, aqui, ele definiu para você o círculo, mas está falando que isso aqui é circunferência. O inimigo tentou te derrubar, mas ele não vai te destruir. Essa daqui é falsa, beleza? E terceiro, se no plano... Aí tem essa letra aí que eu esqueci qual é o nome, cara. É o lambda, não... É o epsilon. Se no plano epsilon, uma reta S, eu acho que é epsilon, tá? Secante é uma circunferência de centro O e raio R, não passa pelo centro, tá legal? Intersectando em A e B, se M é o ponto médio da corda B, então a corda é perpendicular à reta. Cara, desenha. Ó, você tem a circunferência, você vai ter aqui uma reta secante. Espera aí que essa reta ficou meio torta, né? Você vai ter aqui uma reta secante, pronto, A, B. M é o ponto médio, e aí você vai ter aqui o centro da circunferência, tá legal? E aí ele tá falando que se você passa uma reta aqui, é isso que ele tá falando? Deixa eu ver aqui, ó. Ponto médio da corda B, então ela é perpendicular à reta S. Se você vem aqui, ó, M é o ponto médio da corda B. Então a corda OM, tá certo, ó. Se você vem aqui do centro para o ponto médio dessa corda que eu passei aqui, ele tá falando que isso aqui é perpendicular. É sim, né, cara? A gente vê essa propriedade lá quando está estudando circunferência. É, de fato, verdadeiro e é uma propriedade. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Nós temos aqui 2 verdadeiras. Somente 1 e 3 estão corretas. Gloriosa letra A. O domínio A, contido nos reais, da função real f, dada por... Então, a gente tem essa função aqui. E ele quer saber o domínio. Lembra que eu já falei na aula de domínio? Você quer saber o que pode dar problema. Imagina que a função ela é uma máquina, né? Que você coloca uma parada e sai outra. O que você não pode colocar dentro da máquina para quebrar ela? Ou, se você quiser pensar de uma outra maneira, o que eu posso colocar na máquina? É isso que é saber o domínio da função. É quais são os valores que eu posso colocar nela que eu vou poder calcular sem nenhum problema adicional. Aí, nós já temos aqui um caso muito clássico, que é o seguinte, ó. Você tem toda uma brincadeira aqui dentro de uma raiz quadrada. Só que para uma raiz quadrada existir, aquilo ali que está dentro, que é o que a gente chama de radicando, ele precisa ser maior ou igual a zero, tá legal? O seu radicando precisa ser maior ou igual a zero. Isso é extremamente importante. Aí você vai falar, tá, Maico, e agora? E agora que você vai pegar essa parte aqui, que é o seu radicando, e vai precisar colocar isso como maior ou igual a zero. Daí que a brincadeira vai ficar legal. Porque quando você faz isso, ó, fica 1 menos o módulo de x mais 2 menos 3, tudo isso em módulo maior ou igual a zero. Brincadeira tá armada. Brincadeira tem hora, concorda comigo? O que vai acontecer? Vai virar uma inequação modular. Então, conforme você vai calcular o domínio dessa função aqui, a brincadeira, na real, vai desembocar em resolver inequações modulares. Só que você vai ter inequações modulares de modo simultâneo. Então, você tem que prestar muita atenção para não cometer nenhum erro, tudo bem? Então, vem comigo aqui no seguinte, ó. A gente vai passar esse 1 para cá. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. Menos o módulo do módulo de x mais 2 menos 3 tem que ser maior ou igual que menos 1. Daqui para cá, eu vou multiplicar a desigualdade por menos 1. Quando você multiplica a desigualdade por menos 1, o que acontece? Multiplicar a desigualdade por menos 1, você inverte o sinal da desigualdade. Então, esse sinalzinho aqui, ele vai ser invertido.
Você vai inverter esse sinal da desigualdade. Quando eu faço isso, eu vou obter o seguinte. Vou ficar aqui, ó, esse menos agora. Ele vai sumir, porque eu estou multiplicando por menos 1. Então, vai ficar módulo do módulo de x mais 2 menos 3. Em módulo tem que ser menor ou igual que 1. Show? Aí surgiu a nossa inequação modular, pequeno gafanhoto. Tá aí a inequação modular. Como que a gente pode resolver essa brincadeira? Então, vamos lá. O primeiro caso aqui que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Quando a gente tem módulo de A menor ou igual que K, por exemplo, K sendo um número real positivo, o que você vai ter? Você vai ter que o A é menor ou igual a K e maior ou igual que menos K. Ou seja, o que está aqui dentro do módulo, você vai tirar, fica menor ou igual que isso e maior ou igual que o seu simétrico. Então, nós vamos ficar com módulo de x mais 2 menos 3 é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Show? Então, ficou aqui uma inequação simultânea para poder resolver. Só que aqui, pequeno gafanhoto, o que acontece? Tem uma brincadeira legal. Você tem aqui que analisar, ó, por exemplo, essa parte do módulo e essa parte do módulo aqui. Ó, eu tenho esse módulo aqui e analiso, ó. O módulo, por definição, ele é sempre maior ou igual a zero. Concorda comigo? Módulo, por definição, sempre vai ser maior ou igual a zero. E aqui é um número negativo. Então, por definição, isso aqui sempre vai ser maior ou igual que menos 1. Então, essa parte da desigualdade, eu posso simplesmente cagar para ela, desculpe o termo, mas a gente pode ignorar ela, porque isso já vai acontecer. E se preocupar só com a outra parte. Então, o que a gente tem que se preocupar? Com o módulo do módulo de x mais 2 menos 3 menor ou igual que 1. É isso aqui que a gente precisa se preocupar. Por que a gente precisa se preocupar com isso aqui? Porque agora, ó, a nossa inequação modular, eu vou ter que fazer de novo. Como assim ter que fazer de novo? Nesse caso aqui, ó, de novo, tá menor ou igual. Então, a gente vai separar. Separar fazendo o quê? Separar fazendo o seguinte, ó. Eu posso falar que isso aqui, ele é maior ou igual que o simétrico, e aí vai ficar só o que está dentro do módulo, né? Que tem outro módulo menor ou igual que 1. Nesse caso aqui, você vai somar agora o quê? 3 em todos os lados da sua desigualdade, para poder otimizar, porque aí eu fico com 2 aqui, aqui eu fico só com o módulo de x mais 2, ó, o 3 vai morrer com 3, e aqui eu vou ficar com 4 positivo, que é uma jogada muito clássica que a gente costuma fazer em inequações que tem dois sinais, né? Sinais de maior e menor, para você poder safar e deixar tudo numa situação só. Agora sim, nesse caso aqui, a gente tem que separar em duas vertentes. E é aqui que muita gente se enrolou. Na verdade, muita gente se enrolou nessa questão porque tem muita coisa para você prestar atenção, né? Tem muita separação. Então, aqui, você vai ter a inequação que eu vou chamar de 1, e você vai ter a inequação, deixa eu mudar aqui, que eu vou chamar de 2, beleza? Primeiro essa inequação aqui, depois essa inequação aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou resolver a minha inequação 1, que é o quê? 2 é menor ou igual, 2 é menor ou igual que módulo de x mais 2. Só que aqui, qual é a jogada? Fica muito difícil, né, para algumas pessoas conseguir resolver essa inequação modular quando está assim. Falar que o 2 é menor ou igual que o módulo de x mais 2 não é equivalente a falar que o x mais 2 é maior ou igual a 2? Ó, falar que o 2 é menor ou igual que uma coisa é falar que aquela coisa é maior ou igual a 2. É uma forma de você escrever. Só que quando eu escrevo assim, fica mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque nesse caso aqui, de inequação modular, não sei se você lembra, a gente tem o seguinte. Quando você tem o caso da inequação, ó, aqui eu vou botar de vermelho para a gente poder fazer a conta. Quando você tem aqui, ó, módulo, como é que eu usei lá em cima? O módulo de A, ele é maior ou igual a K, o que você vai ter? Você vai ter que ou A é menor ou igual ao simétrico, show de bola, ou A é maior ou igual que o valor que está lá. Tranquilo? Então, você tem essas duas opções. Só que aqui você tem uma regrinha do ou,
Beleza? Então, quando eu for resolver aquela inequação ali, você tem que tomar cuidado, porque é uma coisa ou a outra. Então, vamos lá. Resolvendo aqui uma coisa ou a outra, nós vamos ficar com o seguinte. Ó, primeiro caso, x mais 2 é menor ou igual que menos 2. Então, o x é menor ou igual que menos 2, menos 2. Então, o x é menor ou igual que menos 4. Ou o x, tá legal? Ou o x mais 2, ele é maior ou igual a 2. Então, você vai ter que o x ele é maior ou igual que a 2 menos 2. Então, o x ele é maior ou igual que 0. Isso simboliza o que intervalo? Rapaziada, da significa esse intervalo aqui, né? Fechado no menos 4 e vai embora para a esquerda. Fechado no 0 e vai embora para a direita. Então, aonde que muita gente se enrolou? Você chega até aqui, essa é uma das questões mais interessantes da prova, por mais que ela não seja difícil, mas ela é um pouco trabalhosa. Você chega até aqui. Na primeira inequação, quando você quebra, isso aqui é uma inequação simultânea, tá legal? Então, aqui a gente vai trabalhar com a regra do E. Aqui, você vai trabalhar a primeira inequação, e na primeira inequação você tem o ou. Então, você tem um pedaço ou o outro. Então, eu achei esse intervalo aqui. Quando eu for resolver a segunda inequação, eu vou ter um outro intervalo. Como eu estou com inequação simultânea, você faz a interseção das duas. Mas no caso da primeira aqui, eu tive que fazer o ou. Você entendeu? Então, essa parada bugou muita gente. Muita gente se enrolou nessa brincadeira. Então, agora resolvendo a nossa segunda inequação, era o módulo de x mais 2, tem que ser menor ou igual a 4. E aí, nesse caso aqui, como é que a gente faz? A gente faz o x mais 2 tem que ser menor ou igual a 4 e maior ou igual que menos 4. Subtrai 2 em ambos os lados da desigualdade, você fica com menos 6, menor ou igual que x, maior ou igual, né? Menor ou igual que 2. Então, nesse caso aqui, qual foi o intervalo que eu encontrei? Eu encontrei um intervalo fechado no menos 6, fechado no 2, sendo essa solução aqui, beleza? Para poder matar a nossa brincadeira, o que vai ser necessário para você matar a brincadeira? Vai ser necessário você trabalhar agora com a interseção, com esse intervalo aqui, que eu vou copiar ele aqui embaixo. Ou melhor, eu vou copiar ele e vou colar aqui embaixo. Show? Na real, eu vou ter que fazer ele de novo, porque tá meio estranho aqui, né? Na real, o menos 4 ele vem antes do 6, então aqui vai ficar o menos 4. E o 0 vem antes do 2, então aqui vai ficar o 0. Beleza? Então fica mais fácil assim. Prestando atenção aqui agora, ó, qual é a interseção desses dois intervalos? Ó? O que você tem em comum nos dois? Aqui a parte que tem o menos 6 e o menos 4. Aqui a parte que vai do 0 e no 2. Então, você tem um intervalo fechado do menos 6 ao menos 4, que faz parte dessa solução. E você também tem um intervalo fechado do 0 até o 2, fazendo parte da solução. Quando o intervalo tem buraco, o que a gente costuma fazer? O intervalo ele tem buraco, então você vai lá e faz o ou, né? Faz a união. Então, você coloca o u, porque a solução está aqui ou está aqui. Então, a união desses dois pedaços formam a solução da sua inequação. Verificando aqui qual é a alternativa, observa que dá a gloriosa letra E de SpaceX. Questão muito maneira, muito bacana, que você não pode deixar o inimigo agir. Por mais que ela fosse simples, ela era trabalhosa com muitos detalhes. Um erro de sinal podia te levar para um caminho que te levava para o barro. Um grupo de 421 alunos da SpaceX foi organizado para a apresentação de uma solenidade militar. Em determinada etapa, esses 421 alunos se posicionaram em N linhas, de modo que havia um aluno na linha 1, 2 alunos na linha 2, 4 alunos na linha 3 e assim sucessivamente. Ou seja, para cada número natural K, o número de alunos posicionados na linha é 2 vezes K menos 1. Ó, isso aqui é bizu, hein? 2 elevado... 2 elevado não, 2 vezes K menos 1. Aí ele está dando aqui o exemplo da distribuição. Pode-se deduzir com isso que o número total de linhas, N, é igual a... Boa questão, hein? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é 421 alunos
é a soma de todos os alunos, concorda comigo? Só que se você escrever isso aqui, ó, o cara vai pensar, pô, o primeiro é 1, depois tem 2, depois tem 4, depois tem 6 e por aí vai embora. Maicon, alguma coisa esquisita está acontecendo aqui, porque daqui para cá soma 2, daqui para cá soma 2, só que daqui para cá somou só 1, e aí não vai formar uma PA. Aí que vai vir o jump off the cat, o pulo do gato maroto. Para você ter uma PA aqui, cara, você vai desconsiderar o 1 e vai contar a partir daqui. Tá legal? E aí, se você vai descontar um 1, o que vai acontecer? O total não são 421 alunos? Você vai fazer uma PA, tá beleza? Você vai fazer uma PA desconsiderando o 1, ou seja, o primeiro termo da sua PA vai ser o 2, tranquilo? E o total vai ser igual a 420. Então, a soma da PA que nós vamos utilizar é 420, não 421, porque eu estou desconsiderando o número 1. O primeiro, para formar uma PA, eu tenho que começar com o 2, que aí fica 2, 4, 6 e por aí vai embora, sacou? E aí, como é que é a soma da PA? Só você lembrar, ó, a soma dos n primeiros termos de uma PA é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. E aqui, justamente, a gente tem a soma, mas não sabe quem é o AN, ele quer saber o N, né? Que aqui, no caso, ele chamou de K, a linha K, beleza? Então, você tem ali, ó, como é que vai funcionar? O número total de linhas, N é igual a... Só que ele falou aqui, ó, o cara na linha K é 2 vezes K menos 1. Tranquilo? Então, o N ali, ele tá usando ali a letra K, né? Para poder fazer a brincadeira. Então, por quê? Porque ele usou o N, ele fez até uma nomenclatura aqui, ó. N é o número de linhas, tá legal? Então, o que vai acontecer? Não tem caô nenhum, é simples. A gente vai ter que o A1, que é o primeiro termo, ele vale 2. E o AN é o quê? É o último termo, mas ele fala aqui, ó, na linha K, eu tenho 2 vezes K menos 1. Então, lá na última linha, que é a linha K, eu tenho 2 vezes K menos 1. Então, aqui vai ficar 2 vezes K menos 1. No N, seria a quantidade de linhas, tá legal? Se são K linhas, aí você vai pensar, pô, Michael, vou botar K aqui. Pode pensar isso? Pode pensar isso. Só que você tem que lembrar que eu tirei o primeiro lá, né? Eu tirei a linha 1. Então, não estou utilizando K linhas, eu estou utilizando K menos 1 linhas. Pegou a visão? Então, aqui vai ficar multiplicado por K menos 1. Tudo isso dividido por 2 é igual a 420, tudo bem? Aí, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai colocar o 2 em evidência lá em cima. Você vai colocar 2 em evidência aqui. Quando você coloca o 2 em evidência, fica 1 mais K menos 1, beleza? Então, ó, você vai colocar o 2 em evidência, vai vir o 2 para frente, aí aqui vai ficar 1. Aqui, se eu dividir por 2, vai ficar K menos 1. Tudo isso multiplicando K menos 1, aqui dividido por 2, é aqui igual a 420. Parece difícil, mas olha só, aqui vai simplificar, aqui você vai cortar, e agora eu estou com K que multiplica K menos 1 é igual a 420. Se eu faço distributivo, eu fico com K ao quadrado menos K menos 420, beleza? Tudo isso igual a 0. Aí talvez aqui o cara pene, né, pensando, pô, vou fazer Bhaskara, os números tão altos pra caramba, Michael. Ó, soma das raízes tem que ser igual a menos b sobre a, que é 1, e o produto das raízes tem que ser igual a menos 420. O bizu tava você pensar nesse camarada aqui, ó, menos 420. Por quê? 420, cara, nada mais é que 20 vezes 21, beleza? Para dar menos 420, ou você tem o menos 20 com 21, ou você tem o menos 21 com 20. Só que a soma tem que ser igual a 1. Então, aqui, no caso, é o 21 positivo, né? Como isso aqui está falando número de linhas, o que a gente precisa é o número positivo. Então, acaba que o nosso K aqui, ele vale 21, beleza? Então, com isso, o número total de linhas N é igual a... Então, como é que funciona aqui? Basta marcar aqui a nossa gloriosa letra D e
matou o problema, né? Questão bem maneira, trabalhando ali com o conceito de progressão aritmética. Questãozinha teórica de geometria espacial de posição. Você conseguiu acertar essa questão aqui? Tem que ser um pouquinho malandro, mas as afirmações são bem tranquilas. Então vamos lá. Sobre os conceitos de geometria espacial de posição, analise as proposições a seguir. Primeira, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente a um outro. Veja que ele fala aqui, ó, qualquer reta. Então, se eu achar um caso que falha, toda essa afirmativa ela vai para o brejo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ó. Imagina que eu tenho um plano aqui, beleza? E aí eu vou ter um outro plano concorrente. Então, esse plano concorrente, né? Ele vai passar aqui, beleza? E aí eu vou ter aqui a reta sendo concorrente. Ele está falando que qualquer reta desse plano, qualquer reta desse primeiro plano, por exemplo, essa reta aqui, ela vai ser concorrente a... Olha lá, ó, ele fala, qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Então, achei uma reta de um plano, agora eu vou traçar uma outra reta aqui. Pô, essa reta aqui é concorrente a essa? Não. Inclusive, essa reta aqui da interseção também pertence a esse plano. Essa reta aqui é concorrente a essa? Não. Então, essa primeira aqui, ela é muito, mas muito falsa. E se a primeira é falsa, como é uma questão com vários itens, né, você vai eliminando logo as alternativas. Então, se a primeira é falsa, não tem como todas serem verdadeiras. Beleza? Aí, essa é a única que a gente consegue eliminar. Se uma reta é paralela ao plano, então ela é paralela a infinitas retas desse plano. Pô, vamos pensar. Confira comigo aqui no replay, quase que não sai, né? Eu tenho aqui um plano e eu tenho uma reta paralela a esse plano. Eu consigo montar uma reta paralela a ela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O plano tem tamanho infinitos, então sim, eu consigo montar infinitas retas aqui contidas nesse plano que vão ser paralelas àquela minha reta dali. Então, essa minha segunda, ela é uma afirmativa verdadeira. Show? Se dois planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. É a definição, né, de plano secante. Está aqui, ó, reta em comum, eles são secantes. Então, essa daqui também é verdadeira. Então, até agora, a gente tem que a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, a gente não consegue eliminar nada até agora, porque as outras falam de afirmativas falsas. Beleza? Duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Será, cara? Porque olha só. Imagina que eu tenho essa reta aqui, eu traço uma reta aqui perpendicular a ela, eu traço essa reta aqui perpendicular à terceira. Tá vendo? Tem uma reta, tracei uma perpendicular a ela e uma perpendicular a ela. Essas duas retas aqui, elas são perpendiculares? Não são, né, cara? Não são perpendiculares entre si, elas são, na verdade, paralelas. Então, essa número 4 aqui, ela é falsa. Beleza? E se dois planos são perpendiculares, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. É a mesma justificativa do 1. A gente acabou de ver que a reta aqui com essa reta aqui, por exemplo, elas podem ser paralelas. Então, não quer dizer que toda reta do primeiro é perpendicular ao outro. Então, essa daqui também é falsa. Beleza? Então, a gente tem que apenas 2 e 3 são verdadeiras, o que vai bater com a nossa gloriosa letra A. Ele fala que a 1 e a 4 são falsas, mas a 5 também é falsa. 4 e 5 são falsas, mas a 1 também é falsa. Então, vai ser a nossa gloriosa letra A de aprovado. Questãozinha bacana. Quem é pequeno gafanhoto do bizu matou, tá? Questão diz o seguinte, ó. Um polígono regular tem 36 diagonais passando pelo centro. Cada ângulo interno desse polígono mede... Acabou, irmão. Como assim acabou, Michael? Prega a visão. Quando que a gente vai ter, presta atenção, diagonais passando pelo centro? Os polígonos regulares que possuem uma quantidade de lados, que esse número, né, o número de lados, seja um número par, vai possuir ali diagonais passando pelo centro e você tem uma formulazinha muito bisurada para isso, que é o quê? Diagonais que passam pelo centro é basicamente o número de lados dividido por 2. Isso aqui só vai ter se o n for par. Beleza? Pequeno gafanhoto que assiste às aulas do Pratimate lembrava desse bizu aí. Então, como ele falou, quantas diagonais passam pelo centro,
Falou que é regular e tem diagonal passando pelo centro, então ele te falou o número de lados. Basta você substituir. Quando você substitui, você vai ter o seguinte, ó, 36 é igual a n sobre 2, beleza? Esse 2 vai vir para cá multiplicando, então eu vou ficar com 72 sendo igual a n. Olha que bonito, olha que beleza. O n vai ser igual a 72, então eu sei que aquele meu polígono possui, né, 72 lados. Ele quer saber quanto que cada ângulo interno vale. Você lembra lá, ó, no polígono regular, como que eu calculo essa brincadeira? O ângulo interno, ele é a soma dos ângulos internos dividido por n, beleza? Você soma todos os ângulos internos do polígono, todos eles possuem a mesma medida, então você divide pelo total de lados. Acabou, irmão. Basta você aplicar e matar a questão. Então, aqui nós vamos ficar... Quem é a soma dos ângulos internos? 180 vezes n menos 2, tudo isso sobre n. Então, você fica com 180 vezes o 72 menos 2, tudo isso dividido pelo quê? Pelo n, que é o próprio 72. Tranquilo? Vai ficar 180 vezes 70 dividido por 72. Olha que bonito! Só que olha só, em vez de eu fazer aquela multiplicação ali em cima, que tal eu escrever o 72 como 2 vezes 36? Tá legal? Por quê? Porque se eu faço isso, fica mais fácil. Ó. Por que fica mais fácil? Porque eu posso simplificar o 70 com 2, obtendo ali um total de 35, beleza? Então faz ali, vai ficar 70 por 2, eu vou ficar com 35, belezinha? E o 180 com 36, eu posso simplificar, eu vou ficar com 5. Então, eu fico com 5 vezes 35. 5 vezes 35 vai me dar como resultado 175. Basta você marcar a gloriosa letra C. Cara, e essa questão aqui, o pessoal olhava assim e falava, deu ruim. Como é que eu vou fazer isso, Maicon? Cara, basicamente é uma questão tranquila, por incrível que pareça. Se você tivesse uma maliciazinha, você ganhava um tempozinho ali para poder matar essa questão. Então, ele tem uma matriz aqui com umas paradas muito estranhas, né? Um cosseno de um bagulho doido. Aqui, de novo, esse bagulho doido. Aqui o seno. Aqui, menos o seno do bagulho doido. Considere a função definida como f de x igual a det de m. Então, calcular esse det aqui dá uma função. Ele quer que você iguale a função a menos 1. Resumindo, calcule o determinante e iguala a menos 1. E aí você vai ver o que vai acontecer. Aí, pequeno gafanhoto, vem comigo no replay e confira a seguinte sacada que eu fiz. Para poder calcular esse determinante sem sofrer, eu vou fazer o seguinte, tá? Em vez de escrever cosseno daquilo tudo, eu só vou escrever cosseno, tá? Então, aqui, ó, vai ficar cosseno. Só vou escrever cosseno, dane-se. 0. Aqui vai ficar menos seno. Show? Aqui eu vou escrever seno, porque os ângulos são todos os mesmos. Então, eu vou só escrever seno e cosseno para não precisar. Aí que tá, se você ficasse escrevendo a expressão toda, você ia perder um pouco mais de tempo na resolução. Aqui vai ficar cosseno de novo. E aqui tá a parada, né? 2 elevado a 22... Não, 2022 elevado a x, 2022 elevado a x, 2022 elevado a x. Por sinal, fica uma curiosidade aí, normalmente sempre tem uma questão na prova com algum número simbolizando o ano daquela prova. Então, 2022, então a gente tem questão aqui ó, com o número 2022. Acontece. Como eu quero calcular o determinante, uma matriz 3 por 3, como é que você faz? Regra de Sarros, né? Repete as duas primeiras colunas. E aí você sabe, né? Se você é pequeno gafanhoto, você sarra para a direita e sarra para a esquerda, né? Você vai fazer o produto das diagonais que caem para a direita. Então, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esses produtos você mantém um sinal. Quem cai para a esquerda, você vai lá e troca o sinal. Só que tem uma parada maneira, né? Por quê? Porque aqui tem um zero, então morreu vai dar zero. Aqui também tem um zero, morreu vai dar zero. Aqui eu tenho seno menos seno e o 2022. Seno com seno vai dar seno ao quadrado, daquela trambolice lá. E aí vai ficar, então, menos seno ao quadrado, beleza? Multiplicado 2022 elevado a x. Tudo bem? Quando eu faço aqui o contrário, ó, tem um zero aqui, olha que beleza, zero aqui e um zero aqui. Cosseno com cosseno dá cosseno ao quadrado. Como está na diagonal que cai para a esquerda, eu troco o sinal. Então, fica menos cosseno ao quadrado de x
vezes 2022 elevado a x. Olha que parada interessante. E o cosseno e o seno dá aquele trambolhão. O que você faz aqui agora? Ó? Coloca o 2 elevado a 22. O 2022 elevado a x. Tá difícil, né? Em evidência, com o menos, né? Por quê? Porque eu também tenho o menos aqui e o menos aqui. Então, eu posso fazer a seguinte jogada. Colocar o menos 2022 elevado a x em evidência. Vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, porque eu coloquei o menos em evidência. Então, aqui menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Olha que interessante. Essa brincadeira aqui, eu posso, sem medo de ser feliz, falar que vai dar 1, porque o ângulo que está no cosseno, você pode ver lá na matriz, é o x elevado a 2022 mais 2022, assim como o ângulo que está no seno também é igual, tanto em um quanto o outro. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, pela relação fundamental da trigonometria, vai ser igual a 1. Então, esse determinante aqui, na verdade, dá menos 2022 elevado a x. Só tem tamanho essa conta, tá? Ele queria que você igualasse isso aqui a menos 1. Você pode multiplicar ambos os lados da equação por menos 1. Então, vai ficar 1. E você tem uma equação exponencial simples de ser resolvida, onde você pode colocar aqui seno 2022 elevado a zero, né? Porque um cara elevado a zero é igual a 1. Então, como é que eu faço isso daqui? Aqui é 1. Pode ser qualquer potência ali, né? Qualquer base elevada a zero, tirando zero, obviamente? Pode, mas eu preciso que seja 2022. Porque aí eu vou ter aqui uma base igual a outra, e aí meus expoentes precisam ser iguais. Então, o x vai ser igual a zero. Possui uma única solução real. Cara, só tem tamanho essa questão aqui. Eu acredito que muitos alunos olharam e falaram assim, ó, meu Deus. Olharam e falaram, vai dar Blade, mas quando você começa a fazer, se você tem uma malícia, você conseguia resolver rápido, né? O problema todo era ficar escrevendo esse ângulo gigante, mas eu acredito que muitos tenham tido uma malícia parecida para facilitar a vida, né? Talvez a pessoa tenha chamado logo isso aqui de, sei lá, de A e o seno de B. Então dá no mesmo, a ideia sai na mesma situação. Questão de polinômios, equação polinomial. Então vem comigo para cima deles com determinação, tá? Vamos lá. Dado o polinômio p de x, essa brincadeira, sabendo que 1 é raiz, cara, se tem questão de polinômio na SpaceX e 1 não for raiz, alguma coisa está muito errada. Porque acho que 90% das questões de polinômio da SpaceX, o 1 é raiz. É impressionante como ela gosta de cobrar polinômios onde o 1 é raiz. Show? É correto afirmar que as outras duas raízes de p de x são números. Galera, se 1 é raiz, o que você pode fazer? Você pode substituir o x por 1 e igualar aquilo ali a zero. Por quê? Porque se é raiz, aquilo zera o polinômio. Mas sabemos também que quando 1 é raiz, tem um bizu, né? Se 1 é raiz, significa que a soma dos coeficientes do polinômio vale zero. Você pode fazer também, né? Quando 1 é raiz, você tem esse bizuzinho aqui. Então, eu tenho meu polinômio p de x, eu vou reescrever ele aqui, só que colocando o grau do maior para o menor, né? Então, aqui vai ficar x ao cubo menos 14x ao quadrado. Aí, aqui vai ficar m mais 39x menos 36. Como eu falei do bizu, né? A soma dos coeficientes precisa ser igual a zero. Então, 1 menos 14 mais m mais 39 menos 36 precisa ser igual a zero. Tá legal? Então, eu vou ficar aqui com menos 13 mais m mais 39 menos 36 é igual a zero. Menos 13 mais m mais 3 é igual a zero. Tá legal? Menos 10 mais m é igual a zero. Então, o meu m, passando 10 para o outro lado, eu vou obter que o meu m ele vale 10. Que bolada essa parada, né? Michael, se eu tacasse 1 no valor de x e igualasse a zero, vai dar a mesma coisa, exatamente essa mesma conta aqui, só que você podia ter essa visão de duas maneiras diferentes. Lembrando que se 1 é raiz, a soma dos coeficientes é nula, e se ele é raiz, você pode jogar dentro do seu polinômio, no valor de x, e vai ser igual a zero. Show!
Como eu achei que o m vale 10, então o meu polinômio agora ele vai ser escrito como? Ó, meu p de x, ele é x ao cubo, tá legal? Ele é x ao cubo menos 14x ao quadrado, m mais 39, só que o m vale 10. 10 mais 39 vai ser igual a 49. 49x menos 36. E aí nós precisamos fazer o quê? Encontrar as outras duas raízes. Sim, vai brilhar ali o glorioso dispositivo de Briot-Ruffini, né? A gente vai jogar o jogo da velha, vai pegar ali, já tem uma raiz, que é o x igual a 1. Então eu consigo descer o grau dele para 2, porque você lembra, ó, você consegue fatorar. Eu já tenho o fator 1, agora eu posso encontrar o fator 2 daquele polinômio, também igual a 0, e resolver a brincadeira. Então, qual é a parada? A gente está na seguinte situação. Eu sei que esse meu polinômio p de x ele pode ser escrito como x menos 1, porque eu tenho 1 como raiz, e aqui alguma coisa que é de grau 2. Tá legal? E aí, se você quer encontrar a raiz, você vai deixar isso aqui igual a 0, então ou esse fator é igual a 0, ou esse fator é igual a 0. Então, a gente joga Briot-Ruffini, abaixa o grau e pega aquilo que sobrou igual a 0. Figurinha carimbada, né? Uma questão bem clássica de polinômios, sem nenhuma novidade aqui, pelo menos até então. Então, como é que vai fazer aqui a brincadeira? Vamos lá. Fazendo aqui a brincadeira, jogando Briot-Ruffini, vamos ficar com o seguinte, né? Vou colocar aqui o nosso joguinho da velha, bonito e maroto. Então, tá aqui o joguinho da velha, ficou uma bosta, mas vamos corrigir. Aqui eu vou colocar o 1, que é a nossa raiz, coeficiente do termo ao cubo, coeficiente do quadrado, coeficiente do x e o termo independente. Perfeito? Desce o primeiro e começa a fazer a magia acontecer. Esse vai multiplicar e joga para cá somando, beleza? Faz a brincadeira e vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, vamos ficar com 1 vezes 1, 1. Menos 14 vai dar menos 13. Menos 13 vezes 1, menos 13. Com 49 vai dar 36. 36 vezes 1, 36. Menos 36 vai ser igual a 0. Show? Então, agora você vai ter esse fator aqui, ó, o x ao quadrado, menos 13x, mais 36 igual a 0, né? O fator de grau 2 já igualado a 0. Perfeito! Soma e produto, dá para fazer por uma soma e produto essa equação aqui do segundo grau? Dá, não dá? Não é muito difícil fazer soma e produto aqui, não. Soma das raízes, ó, menos b sobre a soma tem que ser igual a 13 e o produto tem que ser igual a 36. Quem dá 36 e soma 13? 4 mais 9, 13. 4 vezes 9, 36. Então, eu encontrei aqui o meu x2, né? Que é a segunda raiz da minha equação polinomial, sendo 4, e o meu x3 sendo igual a 9. 4 e 9 são as outras raízes. Eles são números inteiros primos? Não. São números irracionais? Também não. São números inteiros quadrados perfeitos? São. Letra C. Marca aí a brincadeira. Corre pro abraço para mais uma questão resolvida. Vamos partir para cima com determinação para resolver essa questão que está dizendo o seguinte, ó. Você tem ali o campo. BL é um segmento oriental. Oriental é ótimo, né? Horizontal, onde há o seu ponto médio. Então, BL, você vai ter ali, na verdade, o quê? Eu vou resumir a história, né? Para a gente otimizar o tempo. A gente tem que, isso aqui é uma hipérbole, com a equação que está aqui embaixo. Aqui a gente tem o eixo real, aqui a gente tem o eixo imaginário dessa hipérbole, e daqui para cá a gente tem a medida do campo que ele fala. Então, a medida do campo, que é essa medida aqui, ó, de B até L, ele falou que dá 118 metros. Tudo bem? Aí, o que ele quer? A largura MN, então ele quer saber essa medida aqui, quem é o MN? O eixo imaginário dessa hipérbole. E a distância do pênalti ao gol. Cara, a distância do pênalti ao gol é a distância do I até o L, por exemplo. Só que ele falou que tanto o I, ó, ele falou que tanto o I quanto esse camarada aqui são os focos, tudo bem? Então ele falou ali, eixo real e imaginário da hipérbole. O ponto I é um dos focos da hipérbole e RS são os vértices. Então, vamos lá. Primeira coisa, cara, equação da hipérbole. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, tudo isso igual a 1. A equação da hipérbole centrada na origem com os dois ramos, né, no eixo x, que é o que está acontecendo aqui.
Ele te fala o valor, cara, x ao quadrado, 1.600. Então, você já tem aqui, de imediato, que o meu a ao quadrado vale 1.600 e que o 900 é o meu b ao quadrado. Só que, pequeno gafanhoto, isso aqui, pelo que ele me falou, é o eixo imaginário. Então, você tem que aqui, vou até mudar a cor para ficar mais fácil, ó. Daqui para cá eu tenho a medida de b, daqui para cá eu tenho a medida de b. Todo o meu eixo imaginário ele tem a medida de 2b. Então, eu consigo encontrar o valor do b. Por quê? Porque eu tenho que b ao quadrado é igual a 900. Então, se meu b ao quadrado ele vale 900, então o meu b ele vai valer 30, né? Passa a raiz quadrada para o outro lado. Então, 2b equivale a 2 vezes 30. Então, 2b vale 60. Então, eu sei que a minha medida mn vale 60. Todas essas alternativas aqui elas vão para o barro já, porque é 69 e 610. Agora, como é que eu vou saber a distância do I até o L? É muito simples, tá? Como é que vai funcionar? O meu A eu tenho. Então, o meu A vale 40. Por quê? Porque passa para o outro lado a raiz quadrada de 1.600 vai ser igual a 40. E aí, quem é o A? O A é essa medida aqui, né? Tranquilo? Eu consigo também encontrar o valor do C. Eu consigo encontrar o valor do C. Eu estou botando 40 ali porque ele vai ser importante para a próxima questão. Para essa questão aqui, eu vou usar o valor do C. Porque o C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado, por quê? 2c é distância focal. Então, c ao quadrado vai ser igual ao a ao quadrado, que a gente já tem pela equação, e o b ao quadrado, que a gente também já tem pela equação. Então, eu vou ter que c ao quadrado é igual a 2.500. Então, o meu c é igual a raiz quadrada de 2.500. Conclusão, o valor do meu c ele vale 50. Então, daqui para cá, ó, daqui para cá, essa medida aqui vale 50. Só que preste atenção aqui numa jogada, pequeno gafanhoto. Toda essa medida aqui, ela vale 118. Tranquilo? O campo ele tem medidas iguais. Então, daqui para cá é a mesma medida daqui para cá. Show de bola? Ele falou que A é o ponto médio. Então, daqui para cá é a mesma medida que tem daqui para cá. Se tudo tem 118, toda a medida aqui, então, tem 59, assim como toda essa medida aqui vai ter 59. Se daqui para cá eu descobrir que tem 50 e tudão tem 59, quanto que fica aqui na distância do pênalti, que é justamente o que ele quer? 9. Conclusão, letra A de aprovado. Show de bola? É uma questão muito fácil de hipérbole, ele só quer que você trabalhe com os principais elementos. Show? E na segunda, aí temos um problema. Ó. O ponto A, centro da hipérbole, também é o ponto de uma circunferência J, que é essa circunferência aqui, ó. Tranquilo? Essa circunferência aqui. É a circunferência do meio do campo. Onde você tem x ao quadrado mais y ao quadrado, 144 igual. Lembrando que na equação reduzida da circunferência, esse camarada aqui é o r ao quadrado. Então, se o r ao quadrado é igual a 144, o r é a raiz quadrada de 144, ou seja, o r é igual a 12. Com isso, é correto afirmar que a distância da circunferência J ao ponto S é igual a... Eu vou te falar o que ele queria perguntar, mas o que ele deu mole. Ele queria te perguntar essa distância aqui, ó, daqui para cá. Tá legal? Ele queria te perguntar essa distância aqui. Aí você faria o quê? Tudão vale 40, aqui vale 12, aí você teria que fazer 40 menos 12. Tranquilo? Para você encontrar 28 e marcar a letra C. Pô, Michael, tranquilo, eu entendi isso daí, só que tem um porém. A circunferência, gente, ela é um conjunto de pontos. Então, eu posso pegar esse ponto aqui da circunferência, vir para cá, esse traçar para cá, esse traçar para cá, esse traçar para cá, esse traçar para cá. São distâncias da circunferência ao ponto S, porque a circunferência é um conjunto de pontos. Ele não especificou qual é a distância. Ele teria que falar a menor distância da circunferência ao ponto S. Falhou nesse enunciado. Então, essa questão, você pode entrar com recurso que ela é passível, sim, de anulação, porque se eu escolho esse ponto aqui, que pertence à circunferência, e eu faço a distância para cá, não vai dar 28, sacou? Então, você tem que ter essa malícia aqui.
tem que supor que é a menor distância. Então, faltou esse termo aí. Deu mole, a banca deu mole nesse termo aí. Cara, na minha opinião, essa questão aqui foi a questão mais difícil da prova da SpaceX 2022 na parte de matemática. Na minha opinião, ela foi a mais difícil porque você tinha uma análisezinha chata ali para fazer. Muitos alunos caíram na regra de Cramer para fazer essa análise, mas eu tomei um outro caminho para a gente fazer essa brincadeira aí. Show de bola? Eu tenho um sistema linear que tem um A, B e C como incógnitas, e aí eu tenho lambda, tá? Ele já começa complicando, que ele bota o lambda aqui na brincadeira como essa variável aqui, esse parâmetro, né? Para a gente analisar, o parâmetro lambda. Aí ele quer saber se o sistema é possível e determinado, beleza? Se ele é impossível, bibibi, bobobó. O que eu fiz aqui? O que muita gente fez? Calculava o Dzão, regra de Cramer, né? Lembra lá a regra de Cramer? Calculava o Dzão, ou seja, o determinante da matriz dos coeficientes. E se ele for diferente de zero, esse sistema ele era SPD. Tudo bem? Em grande parte dos sistemas lineares, né, funciona se você faz ali aqui no 3x3, né? Se o Dzão for igual a zero, a gente sabe que ele é SPI ou ele é SI. Ou ele é possível e determinado, ou ele é impossível, se aquele Dzão for igual a zero. Então, na primeira ali, ele vai ser possível e determinado se for igual a zero ou igual a 1. Meio estranho, né? Porque para ele ser possível e determinado, quando você calcular o determinante, tem que ficar diferente de zero. Então, esse resultado aqui teria que ser igual, teria, em vez de estar igual, teria que estar com diferente. Então, só por isso eu já conseguiria eliminar a letra A. Tranquilo? Aí qual é a parada? Quando o cara vai seguir fazendo Dzão igual a zero, aí ele vai ter que fazer o dx, o dy e o dz igualar a zero, supor se for diferente de zero, o que vai acontecer? Cara, começa a dar umas contas muito complicadas. Você pode falar para mim se você fez pro Cramer essa questão aí, ou se você pensou numa outra jogada. Eu pensei no seguinte artifício. Vou testar as alternativas. Afinal, é uma prova de múltipla escolha. Ele tá me falando algumas coisas aqui, eu vou testar uma por uma. Porque fazendo por Cramer, deu muita conta. Tentei fazer de outras maneiras, também deu muita conta. Eu falei, vou testar. Talvez testando a conta dê menor. E olha o que acontece. Eu cheguei em uma situação muito engraçada. Porque quando você vai testar, não é muito grande os testes. Porque você tem basicamente testar com lambda igual a zero, lambda igual a 1 e lambda igual a menos 1. É basicamente isso. São 3 testes só. Eu prefiro tentar resolver esses 3 sisteminhas com incógnitas rápidas do que calcular 4 Kramers e resolver equação de segundo grau para fazer análise ou algo do tipo. Equação, tá? Não que as equações sejam difíceis, mas a análise é chata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o lambda for igual a zero, como é que vai ficar a cara daquele meu sistema ali? Aonde tem lambda vai zerar, né? Então, lambda vezes A vai morrer. Então, nós vamos ficar aqui com menos B mais C é igual a 3. Nós vamos ficar com A mais C é igual a 0. Tá legal? E nós vamos ficar com A mais B é igual a 1. Então, aonde tem lambda, que é essa galera aqui, vai zerar, né? Zerou o primeiro, zerou o segundo, zerou o terceiro. Tranquilo? Aí, o que eu fiz? Falei, vou resolver esse meu sistema. Como é que eu vou resolver esse meu sistema? Cara, eu pensei na seguinte jogada. Vou fazer escalonamento. Vou fazer um escalonamento. Beleza? Por quê? Se eu tentar escalonar, eu posso enxergar melhor as coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Escalonar. Que tal eu pegar essa equação e subtrair dessa? Ó, se eu faço essa menos essa, eu estou criando uma nova equação. Então, eu quero criar uma nova equação. Lembra, tem três equações no sistema. Eu posso criar novas equações com a seguinte regra. Essa equação, eu posso fazer operação com ela, com número real. Eu posso somar ou subtrair ela com outras duas equações, de modo que eu consiga fazer o escalonamento. Então, você tem essa regrinha, essas regrinhas. Então, eu quero criar uma nova equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e preciso fazer alguma outra operação com as outras duas. Então, eu vou fazer essa menos essa.
Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu vou ficar com a primeira mantém, a segunda mantém, porque eu estou fazendo aqui uma mudança na terceira equação. E agora vamos lá, A menos A vai dar zero. Aqui eu tenho B, mas aqui eu não tenho, então vai ficar B. Tranquilo? Show? E aqui eu não tenho C, mas vou subtrair e vou ficar com menos C. E aqui eu vou ficar com 1 menos 0, que vai me dar 1. Belezinha? Tranquilo? Agora, olha que interessante, ó. Desse sistema aqui, eu fiquei com B menos C igual a 1, menos B mais C igual a 3. Olha só, menos B mais C igual a 3, B menos C igual a 1. Experimenta multiplicar essa equação aqui por menos 1, a equação de cima. Você vai ficar com B menos C é igual a menos 3. Tá legal? Dependendo de como é que você vai escalonar, você já chegaria na conclusão que eu vou chegar agora. O que aconteceu? Eu comecei a escalonar, colocando o nosso lambda igual a zero, e eu cheguei numa situação. Eu cheguei que B menos C é igual a menos 3, mas eu também cheguei que B menos C é igual a 1. Como que eu vou subtrair dois números e eles vão dar dois resultados diferentes? É possível eu pegar um número, B, que está simbolizado por B, subtrair de um cara que está simbolizado como C e dar um valor. Faço isso de novo e dá outro valor? Não pode. Isso não é possível, cara. Então, quando eu coloco o lambda igual a zero, eu encontrei que o sistema ele fica um sistema impossível. Então, se o lambda é igual a zero, eu afirmo que é impossível já, porque eu fiz no braço. Então, a nossa letra A, barro, porque ele está falando que é SPD se o lambda for igual a zero. A nossa letra B, barro também. Por quê? Porque ele fala que ele é um SPI se o lambda for igual a zero. Não, eu acabei de descobrir que ele é um impossível. Na letra C, ele é impossível se o lambda é igual a zero. Opa, aí achei. Mas ele também fala que vai ser impossível se o lambda for igual a menos 1. Vamos testar? Vamos lá. Se o lambda for igual a menos 1, como que vai ficar o meu sistema? Se o lambda for igual a menos 1, o meu sistema agora, onde tem lambda, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos A. Aí, nós vamos ficar com menos B mais C é igual a 3. Aqui eu vou ficar com A menos B mais C é igual a menos 1. E aqui eu vou ficar com A mais B menos C é igual a 1. Beleza? Estou com esse sistema aqui agora. Vou resolver. Será que ele vai ser impossível mesmo? Se for, achei o gabarito. É essa que é a parada. Então, vamos lá. Resolvendo essa brincadeira aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas equações. Quando eu faço isso, eu encontro o seguinte. Eu encontro que 2A, aqui morre com esse, aqui morre com esse, é igual a zero. Então, eu encontro que o meu A é zero. Só que se o A for zero, eu substituindo aqui, ó, se o A for zero, eu vou ficar com menos B mais C é igual a 3. E embaixo eu vou ficar com menos B mais C é igual a menos 1. Porque ó, o A sendo zero, pela soma dessas duas equações, eu encontrei que o A é zero. Substituir o A por zero aqui e aqui. Essa parte vai sumir. Observa, meu pequeno gafanhoto, que aqui é igual a isso aqui. E aqui é 3 e aqui é menos 1. Eu estou com o mesmo problema que deu na primeira vez. Eu estou com a mesma operação dando dois resultados diferentes. Pode isso, Arnaldo? Chama o VAR. Não pode. Isso é impossível. Então, sim, quando o lambda é igual a menos 1, o sistema também é impossível. Letra C. Caraca, que bisulindaço, mané! Que isso? Veja que agora todo o resto é furado, né? Ele vai ser possível e indeterminado se o lambda é menos 1 e 0, os mesmos valores que a gente descobriu que ele era impossível. Ele vai ser impossível se somente se o lambda é igual a 0 ou o lambda é igual a 1. Não, a gente acabou de descobrir que o menos 1 faz ele ficar impossível. Então, na minha opinião, essa questão era a questão mais difícil da prova.
dependendo do caminho, dava um baita de um trabalho. Para eu pensar nessa solução, eu tive que quebrar um pouco a cabeça. E eu acredito que a banca ela queria que você tivesse alguma solução que fosse fora de Cramer, para você fazer de um jeito mais rápido, uma análise mais rápida. Eu não acredito que ela tenha pensado que o cara ia fazer todos aqueles determinantes no tempo normal de prova e conseguir resolver essa questão. Tá certo que tinha várias outras questões muito mais fáceis que equilibraria o tempo e você conseguiria jogar o tempo para cá. Mas essa solução que eu pensei, essa análise foi muito legal. Eu espero que você tenha curtido a questão mais difícil da SpaceX resolvida da maneira mais fácil. Essa questão aqui de particular, se o maluco é bisurado, ele amassava essa questão, ó, num jump, num pulo do gato. Quer ver? Considere a função de variável complexa, aí você tem a função ali, né, f de z, show de bola, sendo i unidade imaginária, os números complexos que satisfazem a equação f de z igual a zero, opa, então você tem que pegar ali a função, que é z à quarta, mais 80z ao quadrado menos 81 e igualar isso a zero. Show? Primeira coisa, cara, equação polinomial, ver se o 1 é raiz. Já falei isso até em outra questão dessa prova. Como que eu sei se 1 é raiz ou não? Soma dos coeficientes. Ó, 1 aqui com 80 dá 81, menos o 81 dá zero. Se a soma dos coeficientes dá zero, então 1 é raiz daquela equação. Então, conclusão, eu sei que eu tenho o 1 sendo uma raiz da minha equação. Vai agora nas alternativas e você faz o quê? Elimina todas aquelas que não possuem o 1. Então, vamos lá. Barro para a letra B, tá legal? Barro para a letra C, tranquilo? Barro para a letra E. Oh, olha isso, cara, olha isso. Então, você conseguiu eliminar, vou até apagar aqui de novo, para você ver que o 1 é raiz. Se o 1 é raiz, cara, você facilmente aqui, ó, vai para o barro, aqui não tem 1, que é essa daqui. Essa daqui que não tem 1, tá legal? E essa daqui que não tem 1. Eu só fiquei agora com duas alternativas. Aí, você pode matar essa questão só fazendo um teste. Como assim só fazendo um teste, Michael? Acabou. Acabou. Como assim acabou, Michael? Se 1 é raiz, tenta colocar o menos 1, cara. Normalmente a gente testa ali, ó, 1, menos 1, 2 e menos 2, para achar raízes. Como ele é quarto grau, aí o cara podia pensar, pô, quarto grau, eu vou encontrar ali uma raiz, depois tem que achar outra para botar Abrio-Ruffini, grau 2, e depois fazer a equação do segundo grau. Já achei uma, o que eu vou chutar? Aí você podia chutar o menos 1, cara, que normalmente é o caminho habitual. Se você chutar menos 1, olha que parada interessante vai acontecer aqui. Você vai ficar com menos 1 à quarta, mais 80, que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 81. Aqui vai dar 1 positivo, aqui vai dar 80 positivo, menos 81. Observa que vai dar zero, então menos 1 é raiz. Se menos 1 é raiz, rodou a letra A, só pode ser a letra D. A outra forma de pensar era o cara pensar, pô, 1 é raiz, só que aqui está elevado a 4, aqui está elevado ao quadrado. Se os expoentes são pares, tanto o número positivo quanto o seu simétrico, quando elevar, vai dar a mesma coisa. Então, se 1 é raiz, o menos 1 também vai ser, porque eu só tenho expoentes pares na minha equação. E aí você matava. E se você quisesse ainda dar mais um tiro de misericórdia na questão, matar de vez, você podia fazer relações de Girard. Porque, olha só, a soma das raízes é menos b sobre a, numa equação polinomial. Aqui, no caso, teria que ter o az ao cubo, né? Então, eu não tenho z ao cubo, então ficaria z, 0z ao cubo. Eu não tenho ali meu b. Eu botei a, né? Mas na verdade é o b. Eu não tenho meu b, porque já vai do grau 4 para o grau 2, né? Já vai de expoente 4 para o expoente 2. Então, eu não tenho o valor do b. b é zero. Se o b é zero, na hora que eu faço a soma das raízes, 0 sobre 1 vai dar zero. A única alternativa aqui, ó. 1 com menos 1, 9i menos 9i. Se você somar tudo, vai dar zero. Acabou. Tranquilo? Aí você podia fazer, combinando essas estratégias, você conseguia matar sem nenhum problema essa questão, uma questão bem tranquila, se você sabe partir para o caminho correto. Se você jogou Brio-Ruffini, achou a equação aqui, você perdeu um pouco de tempo numa situação que não era tão necessária, beleza? Questãozinha clássica de função do primeiro grau, beleza?
Simbora para o enunciado e vamos juntos, ó. As empresas Águia, Leão e Pantera apresentam suas propostas para a impressão das provas de um concurso público. Cada uma delas cobra um valor por prova mais um valor fixo. Então, valor fixo, beleza? E valor por prova. Para facilitar a vida, aqui tá 600 mil. Eu vou trabalhar só assim, ó, 600, 500, 400. Já sei que é 1.000. No final, eu tenho que multiplicar por 1.000. Show? E aí eu tenho o valor por prova. Aqui ele vai querer que você faça o quê? Ó? De acordo com as informações acima, assinale a alternativa correta. Aí tem várias paradas, ó. Se a prova for 10 mil, então você vai ter que jogar o valor de X nas funções que a gente vai montar já já e ver qual que dá maior, qual que dá menor, qual que dá verdadeiro. Se você é um cara que faz prova da SpaceX e além disso estuda com praticando matemática, você já tá full bisurado para sair dessa questão aqui de maneira muito rápida. Quem é pequeno gafanhoto raiz matou essa questão no jump. Por quê? Vamos lá. Se você montar aqui, ó, a função da águia, eu posso colocar 15 vezes x, que é a prova, né? 15 por prova, que eu vou chamar de x, mais 600. Lembrando que eu estou dividindo por 1.000 para ficar mais fácil. Tranquilão? Se você colocar aqui a função da leão, você vai ter 20 por x mais o valor de 500 mil, que eu vou colocar como 500. E você tem aqui a pantera sendo 30x mais 400. Beleza? Aí, como ele quer que você marque a alternativa correta, já dei esse bizu várias vezes, é uma questão que te exige testar a alternativa, sempre começa de baixo para cima. Por quê? Porque se ele quer te ganhar no cansaço pelo teste, provavelmente essa questão ela vai estar ou na C, que aí tanto faz, ou ela vai estar na D e na E, para fazer o cara testar várias. E agora, olha que malandragem. Se o número de provas for igual a 20 mil, lembrando que eu não estou usando o valor 1.000, né? Eu só dividi por 1.000 para a conta ficar mais fácil, mas o resultado dá em 1.000. Você sacou? Então, em vez de colocar 600 mil, eu coloco 600, mas eu sei que no final vai dar em 1.000 o resultado. Eu estou só omitindo ali para facilitar a minha vida. Então, se for 20 mil, águia e leão cobrarão cada uma um valor total inferior ao que pantera cobraria. Então, ele está falando que se for 20 mil, a águia e leão, cada uma, cobrarão um valor total inferior ao que a pantera cobraria. Então, vamos lá. Como é que funciona aqui, brincadeira? Quanto que dá na águia? Vou colocar aqui só o A, tá? Ó, na águia, qual é a função da águia? 15 vezes x. O x está sendo 20 aqui, né? Porque eu tô 20 mil, não estou usando 1.000. Então, ficaria 15 vezes 20 mais o 600. Aqui vai dar 300 mais 600, o que me dá como resultado 900. Já na leão, o que acontece? Já na leão, você vai ter 20x mais 500. Então, 20 vezes o x, que é 20, mais 500, tá legal? Então, você tem ali, ó, 20 por prova, mais um fixo de 500. 20 vezes 20 vai dar 400, mais 500 também vai ser igual a 900. E pantera? Pantera, a função é 30x mais 400, então ficaria 30 vezes 20 mais 400. Só que 30 vezes 20 vai dar 600, mais 400 vai te dar como resultado 1.000. Repara que 900 é menor que 1.000, 900 é menor que 1.000, então sim, os valores da águia e do leão, cada um ficou menor que o valor que a pantera cobraria. Letra E. Você teria que fazer um cálculo parecido com esse daqui para cada alternativa. Na A, na B, na C e na D, para ver que é falso, 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 até chegar na E. Se você é um pequeno gafanhoto, você ia começar de baixo para cima e ia matar isso aqui de maneira tranquila. Uma questão muito fácil de função do primeiro grau, probleminhas de fixo e variável, beleza? Questãozinha de equação trigonométrica. Muitos alunos olham uma equação trigonométrica e se cagam de medo, mas fica tranquilo que essa equação aqui, ela parece ser muito esquisita, mas ela é muito clássica para ser resolvida, beleza? Então, sem muitas delongas, no intervalo de 0 a π sobre 2, o que significa isso, pequeno gafanhoto? No nosso ciclo trigonométrico, significa que o ângulo, os ângulos, né, as soluções que ele quer, estão localizadas no primeiro quadrante. Beleza?
onde o π sobre 2 ele faz parte, né? O 90 graus ele faz parte, mas o zero não, né? O zero ele é aberto, o zero não faz parte daquela brincadeira. Então, vamos lá. Com isso daqui, coisas interessantes acontecem. Por quê? Porque eu tenho um cosseno de π sobre 2. Cara, quem é o cosseno de 90? 90, para relembrar, ele está aqui em cima. Se ele está aqui em cima, o cosseno dele é igual a quanto? Zero. Então, essa parte aqui de cima fica 3 vezes zero, que é igual a zero. E quem é o seno de 90? Novamente, o seno de 90, que é o π sobre 2, está lá em cima. Então, o seno vale 1. Então, substituindo já essas brincadeiras aí, para ver se fica menos feio, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ficar com x elevado a zero menos 1 é igual a cosseno de 5x menos cosseno de x mais π sobre 2. Tá legal? Só que olha só, cara, x elevado a zero vai dar 1, tranquilo? O cara elevado a zero vai ser igual a 1, tirando o zero elevado a zero, né? Mas aqui não vai ter como x ser zero, então ele vai ser elevado a zero, vai ser igual a 1, e 1 menos 1 vai ser igual a zero. Então, nossa equação agora está reduzida em cosseno de 5x menos o cosseno de x mais π sobre 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cosseno e vou passar para cá trocando sinal. Então, eu vou ficar com cosseno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de 5x. Então, virou uma equação trigonométrica clássica de cosseno igual a cosseno. E aí basta você lembrar como que a gente sai dessa situação aqui, né? Quando eu tenho esse tipo de equação trigonométrica. Quando você tem cosseno de x, por exemplo, igual ao cosseno de y, isso aqui é resolvido como? O x, que é o ângulo, é igual a y, beleza? Mas não esquece do 2κπ para você encontrar os arcos côngruos. E ou o x é igual a menos y mais 2κπ, beleza? Não esquece do 2κπ. E aí, como está com um intervalo limitado, né, depois a gente tem que fazer toda aquela análise dos valores de k, aquela parte chata, mas é um exemplo inicial quando se estuda equações trigonométricas, belezinha? Aí tu vai falar, pô, Maicon, show do milhão. Vamos amassar. Então, eu vou fazer aqui separando em casos, como nós tínhamos comentado. Então, como é que vai funcionar aqui a brincadeira? Então, vamos lá, ó. Fazendo aqui o nosso caso 1, como é que vai ficar aqui, ó? Caso 1. Qual que vai ser o caso 1? Eu vou falar aqui o 5x, ele é igual a x mais π sobre 2, mais o 2kπ. Tá beleza? Então, vou fazer esse caso aí. Para isso, eu vou passar o x para cá, ele vai vir subtraindo, né? Se eu passar o x para o outro lado, então 5x menos x já vai me dar de imediato 4x, mais π sobre 2, mais 2kπ. Pode tirar o MMC, né? Ou se você quiser, se você multiplicar todo mundo por 2, é equivalente a tirar aquele MMC ali com o 2, né? Então, você vai ficar aqui com o que quando eu faço isso? 4x vezes 2, 8x. Π sobre 2 vezes 2 vai ficar só o π. Tranquilo? E aqui nós vamos ficar com mais 4kπ. Como eu tenho que achar o x, então, passando o 8 dividindo, eu vou ter x igual a π sobre 8, mais 4kπ sobre 8. Se eu simplificar, se eu vir para cá, vamos ficar com π sobre 8, simplifica aqui por 4, né? Vai ficar kπ sobre 2. Achamos a cara das primeiras soluções dessa equação trigonométrica. Só que aí eu já vou aproveitar e já vou começar a atribuir os valores de k logo para a gente ver o que vai prestar e o que não vai prestar. Lembrando que eu preciso de ângulos que estão no primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Então, se eu colocar aqui k igual a zero, o que a gente vai ter quando eu colocar k igual a zero? Vai zerar essa parte aqui, só vai ficar π sobre 8. Então, π sobre 8 seria uma solução para x. Π sobre 8 está no primeiro quadrante? Está no primeiro quadrante, cara. Π sobre 8 está no primeiro quadrante, sim. Por que está no primeiro quadrante? Porque você faz a divisão ali, vai dar 22 e alguma coisa, transformando o π para 180. Se eu colocar o k igual a 1, vamos fazer a conta e ver se o ângulo que dá
cai no primeiro quadrante, porque aí vai estar dentro da solução no intervalo que ele deu. Então, eu ficaria com π sobre 8 mais π sobre 2, né? Com k sendo 1. Tirando o MMC ali, o MMC entre 8 e 2, já que são múltiplos, seria o 8. Aqui você ficaria com 1 e aqui ficaria com 4. 1 vezes π vai dar π, 4 vezes π dá 4π. Então, aqui eu ficaria com 5π sobre 8. Só que quem é 5π sobre 8? Se você faz a conta aí, 5π sobre 8, dá para você ter uma noção que ele é mais ou menos 100 e alguma coisa, né? Vai ficar, acho que 112, alguma coisa. Então, passou do primeiro quadrante, que o primeiro quadrante só vai até 90. Então, essa parte aqui não presta pra gente. E eu vou nem colocar mais os valores de cá, porque aí o ângulo vai aumentando e aí não vai cair realmente no primeiro quadrante que a gente precisa. Agora, vamos fazer o caso 2? Vamos lá. Qual seria o caso 2? O caso 2 é o 5x menos, beleza? Aí você vai ter que trocar o sinal ali, né? Lembra lá, ó, menos y mais 2kπ. O y, ele está sendo justamente quem? Está sendo o x mais π sobre 2. Então, fica menos x mais π sobre 2. E aí você soma aqui 2kπ na brincadeira. Então, ficaria 5x menos x sobre 2 mais 2kπ. Tranquilo? Passa o x para o outro lado. Eu vou ficar com 6x menos π sobre 2 mais 2kπ. Mesma jogada, né? Vou multiplicar todo mundo por 2, que é equivalente a tirar o MMC. Quando eu faço isso, eu vou ficar aqui com 12x menos π sobre 2 mais 4kπ. Beleza? Passando 12 e dividindo, o que a gente vai ter aqui? Aqui não é π sobre 2, né? Porque eu justamente multipliquei para assumir a brincadeira. Então, vai ficar menos π. Aqui vai cortar, né? Esse com esse. Passando dividindo, eu vou ficar com menos π sobre 12 mais 4kπ sobre 12. Simplificando o que tem que ser simplificado, eu vou ficar com menos π sobre 12. Simplifiquei aqui, vai ficar mais kπ sobre 3. Belezinha? Agora, o que eu vou ter que fazer? Atribuir valores para cá e verificar quais ângulos que vão cair no primeiro quadrante. Então, se o k for igual a 0, eu vou ficar com menos π sobre 12 seno x. Cara, andou para o sentido ao contrário, esse ângulo vai estar no quarto quadrante, não vai estar no primeiro. Então, esse aqui já não prestou para mim. Se eu colocar k igual a 1, eu vou ficar com menos π sobre 12, menos π sobre 12. Aí eu estou usando o k como 1, então aqui vai ficar mais π sobre 3. Você vai tirar o MMC, o MMC vai ser igual a 12, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. 1 vezes menos π vai dar menos π, 4 vezes π vai dar 4π. Então, eu vou ficar com 3π sobre 12. Simplificando, eu vou ficar com π sobre 6. Aí sim, né? π sobre 6, 180 sobre 6 vai dar 30, que está no primeiro quadrante. Tem mais uma solução. Se o k for igual a 2, eu vou ficar com menos π sobre 12, mais... Aí, vamos lá. kπ sobre 3 vai ficar 2π sobre 3. Tira MMC de 12 e 3, que é igual a 12. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Vai ficar menos π. 4 vezes 2 vai dar 8π. Então, eu vou ficar com 7π sobre 12. Só que 7π sobre 12 está em que quadrante, pequeno gafanhoto? 7π sobre 12 vai estar no segundo quadrante, né? Vai estar ali, vai dar 105 graus, se não me engano, se fazendo a conversão ali. Então, ele vai ficar para fora do primeiro quadrante. Então, esse aqui também já não presta, então eu nem continuo. Porque o k igual a 2 já deu um ângulo maior do intervalo que eu estava. Então, eu achei uma solução no primeiro caso, uma solução no segundo caso. Então, essa equação possui duas soluções. Uma questão trabalhosa, um pouco cansativa, mas que dá para você safar, porque, no geral, a equação trigonométrica que saía era uma equação trigonométrica clássica de cosseno igual a cosseno. Eles não inventaram muito, beleza? Cara, essa questão aqui, ela é muito legal, cara. É uma questão de função quadrática muito bacana e eu tenho certeza que muita gente foi derrubada com uma ligeira pegadinha que essa questão aqui tem. Então, vamos lá para o enunciado que diz o seguinte, ó. Considere a função f no intervalo menos 3 e 1 aos reais. Então, essa parada aqui
ela já derruba a maior galera. Eu tenho um domínio limitado para essa função. Então, imagina que você tem uma parábola, e aí eu quero que você entenda aqui a brincadeira. Imagina que você tem aqui uma parábola fazendo isso aqui. Então, ela vai embora para cá, com o domínio sendo real. Mas, quando você limita o domínio, então, por exemplo, lá eu quero um domínio de menos 3, 1. Às vezes, você pode pegar um recorte específico. Por exemplo, tem uma parábola que é assim. Dependendo da manipulação que eu faço no domínio, o gráfico dela fica só assim. Sacou? Então, ele fez um recorte ali no domínio. O domínio não são os números reais. E a parábola é uma parábola muito tranquila, né? Que é a parábola f de x igual a x ao quadrado menos 4. Agora, olha só. Sejam L e H pertencentes à imagem de f. Show? E R pertencente ao domínio de f. Tais que L é o valor mínimo, H é o valor máximo e R é o zero. Então, preste atenção. L e H estão na imagem. Então, estão ali no eixo Y daquela função. E R é o zero, é o domínio, tá no eixo X. Aí o cara fala, Michael, mas não faz muito sentido. Porque aquela função quadrática, o A dela é positivo, Maicon. A igual a 1. Essa função ela tem valor de mínimo. Como que ela vai ter valor de máximo? É aí que tá. Ele fez um recorte no domínio. Então você tem que ver o gráfico naquele domínio ali, aonde que ela vai ter um valor máximo. E não é muito difícil, tá? Pensa comigo o seguinte, ó. A nossa função ela é x ao quadrado menos 4. Essa aqui é a função f de x. Se você for desenhar a função f de x sendo ali x ao quadrado menos 4, o que vai acontecer? Ela é fácil. Ó. Você vai marcar aqui o menos 4, que é o valor do nosso c. Show? Encontra as raízes daquela função. Cara, encontrando as raízes daquela função, ó, eu vou igualar x ao quadrado menos 4 a zero. X ao quadrado é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2, né? Que eu vou passar aqui para o outro lado, uma raiz quadrada com mais ou menos antes. Então, as raízes daquela minha função são o quê? 2 positivo e 2 negativo. Aí você vem aqui e marca, né? 2 positivo, 2 negativo. Quando você for desenhar, ó, você vai ter aqui a nossa parábola sendo assim. Só que se o domínio dela fosse o quê? Um domínio utilizando todos os números reais, todo o eixo x. Então, conforme eu for esticando para cá, eu vou tendo uma correspondência, isso aqui vai esticando, isso aqui vai esticando. Mas ele limitou. Ele limitou entre menos 3 e 1. Então, você tem que prestar atenção no seguinte. Se eu limitei entre menos 3 e 1, eu vou dar um zoom aqui para ficar bem didático para você. Aqui eu tenho menos 3, beleza? Aqui eu tenho menos 3. Então, aqui nós temos o menos 3, beleza? E aqui nós temos o 1 positivo. Então, o seu gráfico, ele não vai ter essa partezinha aqui, ó. É aqui que está o jump, tá legal? Assim como ele não vai ter, ó, você vai pegar aqui o menos 3, ele vai ter um correspondente aqui, e aí você não vai ter essa partezinha aqui. Você vai ter só esse recorte para analisar. Analisando esse recorte, meu pequeno gafanhoto, observa que você tem um zero. Tá vendo que aqui tem outro zero, ó, que é o 2, mas esse 2 não está no domínio da função. Então, você tem aqui ó, o menos 2 sendo o zero. Então, o valor do R, que é o zero de f, ele vale menos 2. Com isso, você já consegue eliminar, se você prestar atenção, qual a alternativa? Eu consigo eliminar a letra A letra B e a letra E. Tranquilo? Agora, para e pensa. O valor mínimo, que é o L, qual vai ser o valor mínimo? O valor mínimo, ele é óbvio, né? Ele é o mínimo da função aqui, é o menos 4. O domínio não deu uma zoada nisso. Então, tanto na C como na D, eu tenho menos 4. Agora, qual é o valor máximo? Aí o inimigo pode querer te derrubar. Porque aqui está menos 3, se você prestar atenção, ó, aqui está menos 3 e aqui está 5. Só que menos 3 é o domínio que deixa o valor mínimo. Qual é o valor mínimo? Para poder descobrir isso, você vai aplicar o menos 3 na função para descobrir qual é esse valor máximo aqui, né? Eu falei valor mínimo, né? Agora há pouco, mas é o valor máximo. Então, quando eu coloco o menos 3 aqui, vai me retornar o valor máximo nesse domínio limitado. Para fazer isso, basta jogar o menos 3 na função. Quando você jogar o menos 3 na função, esquece. Esquece, pô. Por que esquece? Porque você vai ficar com x ao quadrado menos 4. Então, eu vou ficar com menos 3 ao quadrado menos 4. Isso vai dar 9 positivo. 9 menos 4 vai ser igual a 5.
tá legal? Então só pode ser a gloriosa letra D de dado. Cara, questão linda de maravilhosa, muito top. Questãozinha muito bonita, muito formosa, que diz o seguinte: é uma equação exponencial muito legal e vamos para cima com determinação. Se você não deixou o likezinho ainda, tá deixando o inimigo agir. Vamos lá. Como é que funciona essa questão aqui? Ao resolver essa equação, então eu tenho aqui uma equação que eu vou escrever ela um pouquinho maior. Por quê? Porque aqui na fotinha da prova, eu estou fazendo a gravação desse vídeo no dia que ocorreu a prova. Então, ficou legal? Ficou legal, mas está um pouquinho pequeno, então eu vou escrever assim, já colocando ali um parêntese no decimal para não ter nenhuma confusão, e a gente poder fazer isso bonitinho, tá? Então, ali eu tenho raiz cúbica de 5 vezes 0,004 elevado a x menos 2. Então, vamos lá. Começando essa brincadeira, vamos trabalhar com esses decimais e já começar a colocar isso para fração, para a gente poder facilitar. Então, o que eu vou fazer? Esse 5 eu já vou unir para cá, tirar do denominador. Esse 0,2, quem é 0,2? 2 sobre 10. Quem é 0,004? 4 sobre 100, né? Para cada casa depois da vírgula, é um zero no denominador da sua fração, sendo 10 embaixo, né? Então, o que acontece? O denominador, né, já é embaixo. Foi redundante, mas acho que você entendeu. Eu vou ficar com 2 sobre 10 elevado a x mais 0,5. 5 que multiplica a raiz cúbica de 5. Aqui vai ficar 4 sobre 100 elevado a x menos 2. Técnica padrão para a gente tentar resolver equação exponencial, tentar igualar as bases, né? Por quê? Lembra lá? Quando nós temos aqui, ó, a elevado a m1 igual a elevado a m2, se suas bases são iguais, os expoentes são iguais também. Então, m1 tem que ser igual a m2. Ah, massa, pequeno gafanhoto. Vamos pra cima, pô! Simplifica. A gente vai chegar lá, ó. Simplifica aqui em cima por 2 e simplifica aqui por 4. Ai, vai, calma. Ó, fica 1 sobre 5 elevado a x mais 0,5. Aqui fica 5. Olha a visão, ó, além do alcance. Aqui eu vou trabalhar com aquela propriedade da raiz vira potência. Raiz cúbica de 5 vai virar o quê? 5 elevado a 1/3, beleza? Lembra do quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. E ali, 4 aqui vai ficar 1 sobre 25, elevado a x menos 2. Está ficando interessante. Por que está ficando interessante, meu pequeno gafa? Porque aqui o 5 está elevado a 1, 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Lembra daquela jogada maneira que a gente faz em exponencial? Que o que está embaixo da fração a gente sobe com expoente negativo? É isso! É isso! Vamos fazer isso. Então, vai ficar... Ó, quando eu faço isso, eu vou ficar com 5 elevado a menos 1 elevado a x mais 0,5. Aqui vai ficar 5 elevado a 1, né? Porque não está sem nada em cima. Aqui elevado a 1/3. E aqui 5 elevado a menos 2 elevado a x menos 2. Beleza? Então, subir aqueles denominadores para o expoente ficar negativo, porque a gente tem essa propriedade, né? 1 sobre a elevado a m é a mesma coisa que a elevado a menos m. Show? Agora o resto é história, cara. É só trabalhar com potenciação. Ó. Potência de uma potência, eu vou multiplicar os meus expoentes. Então fica 5 elevado a menos x menos 0,5. Tá legal? Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Não deixa o inimigo agir. 1 somado com 1/3 dá quanto? 3, faz ali, né? 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4, né? Então, eu tenho aqui 4/3. Então, fica 5 elevado a 4/3. E ali, 5 elevado, multiplica aqui, vai ficar menos 2x mais 4. Tranquilo? Vou adicionar uma página aqui, porque ficou pequena a continha para a gente fazer. E vamos seguindo aqui o baile, né? 5 elevado a menos x menos 0,5 é igual. Aí, olha só, aqui o pulo do gato vai ser somar esses expoentes aqui, ó, 4/3 mais... Aí, vamos lá, vai somar ali, vai ficar menos 2x mais 4. Vê se não é essa brincadeira aí. Então, aqui ficou 5 elevado a 4/3 menos 2x mais 4. Observa que a gente chegou, né? 5 e 5, os expoentes... vamos poder igualar. Por quê? Porque as bases
Elas são iguais. Michael, agora eu entendi, meu pequeno gafanhoto. Então, eu posso falar que menos x menos 0,5 é a mesma coisa que 4 terços menos 2x mais 4. Coloca 1 embaixo de todo mundo e tira o glorioso MMC. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 3. Pegou? Vai, segue o baile. Multiplica pelo que está em cima, vai ficar menos 3x. 3 vezes menos 0,5, menos 1,5. 1 vezes 4 vai dar 4. 3 vezes menos 2x, menos 6x. 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Agora é só organizar, né? Vai ficar menos 3x. Passei o 6x para cá. 12 com 4 dá 16. Passei o 1,5 para cá, ele vai vir somando. Aqui vai ficar 3x. Aqui vai dar 17,5. X vai ser igual a 17,5 dividido por 3. Suponha que, se aqui em cima fosse 18, 18 dividido por 3 vai dar 6. Mas não é 18, é 17,5. Então vai dar 5, alguma parada aí, irmão. Quer ver? Alexa, quanto que dá 17,5 dividido por 3? 17,5 dividido por 3 é aproximadamente igual a 5,8333. Tá vendo? É quase 6, porque é quase 18 ali em cima. Então é 5, alguma coisa. Então esse número vai estar localizado entre 5 e 6. Letra E de SpaceX, tá legal? Vem que vem comigo nessa questão bonita e clássica. Repete comigo. Clássica de probabilidade. Vamos lá para o enunciado que diz o seguinte. Um grupo de alunos de cálculo 1 da SpaceX é constituído por 8 homens e 4 mulheres. 3 desses alunos são selecionados ao acaso sem reposição para apresentarem um trabalho sobre aplicação da integral, que é uma matéria que você estuda lá em cálculo 1. A probabilidade que nessa escolha ao menos 2 sejam homens é igual a... Primeiro bizu que você tem é no comandinho aqui, tá? Pelo menos 2 sejam homens. Então, você vai ter aqui 2 casos, tá? O caso 1, se você tem 2 homens e uma mulher, eu vou botar assim, tá? Ó, H, H e M, que é com 2 homens e uma mulher. E o nosso caso 2, que é H, H, H. Ou seja, o nosso primeiro caso é o grupo de 3 pessoas formados com 2 homens e uma mulher. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro caso. O nosso segundo caso é o grupo formado por 3 homens. Aí você vai falar, pô, Michael, por que 3 homens? Ele falou pelo menos 2. Galera, pelo menos é aquilo ou mais. Pelo menos 2 homens. Então, 2 homens, aí obrigatoriamente para completar a terceira vaga vai ser mulher. Mais que 2 homens, 3 homens. É o máximo que você pode ter num grupo de 3 pessoas. Então, você tem aqui os 2 casos para você poder fazer e calcular. Então, vamos lá. Primeira coisa, para calcular probabilidade, é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, eu vou calcular o número de casos possíveis, porque eu vou precisar. Como que eu vou calcular isso? O número de casos possíveis. Qual o número de casos possíveis aqui? Eu tenho um total de 12 pessoas, porque são 8 homens com 4 mulheres, e eu preciso escolher 3. De quantas maneiras eu posso fazer essa escolha de 3 pessoas de um grupo de 12? Esquece a restrição de homem e mulher. Eu estou fazendo o número de casos possíveis, que é o quê? De 12 pessoas, eu preciso escolher 3. Quantas maneiras eu posso fazer isso? Então, a ordem é relevante? Se sair bisonho 1, bisonho 2, bisonho 3, bisonho 3, bisonho 2, bisonho 1, isso vai influenciar? A ordem não é relevante, então já vai trabalhar com combinação. É aquela questão clássica de probabilidade que você trabalha com combinação. Show? Show do milhão. Então eu preciso fazer uma combinação de 12, onde eu escolho 3, beleza? Isso vai ficar 12 fatorial, que é o N, 3 fatorial, que é o P, 12 menos 3, que tem que fazer o N menos P, né? Isso vai dar 9 fatorial. Desenvolve aqui, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Já vou colocar como 6. E aqui o 9 fatorial. Vou passar aqui um facão, martei ali o 9 com 9. 12 com 6 foi para o barro também.
E aí eu vou ficar com 11 vezes 10, que vai dar 110, vezes 2. Então, isso aqui vai me dar 220. Guarda essa informação no seu coração, tá legal? Então, você vai ter essa brincadeira aí, que o número de casos possíveis vai ser igual a 220. Pegou? Agora, vamos calcular o caso 1. Qual é o caso 1? 2 homens, beleza? 2 homens e uma mulher. Como que eu posso montar a comissão de 3 pessoas com 2 homens e uma mulher? Faltou aqui uma perninha, né? Como que eu posso fazer isso? O número total de homens são 8. Você precisa escolher 2. Já vimos que a ordem não importa na escolha. Então, você vai ter uma combinação de 8 escolhendo 2. 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, e 8 menos 2, que é igual a 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, vai desenvolvendo até cortar com o maior fatorial de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, vou deixar como 2 aqui. E aqui 6 fatorial, vai para o ralo. 8 com 2 vai ser igual a 4, e 7 vezes 4 é igual a 28. E para você encontrar uma mulher, escolher uma mulher, na verdade, né, de um total de quantas que você tem? De 4. Então, uma combinação de 4 onde você escolhe um. Mas o bizu já foi dado, né? Combinação de 4 para escolher um, combinação de n, onde o p é sempre igual a 1, o resultado é o n. Então, aqui vai ser 4. Tá legal? Beleza, Maicon. Mas essa comissão ela é formada por 2 homens e uma mulher. Para escolher 2 homens, eu tenho 28 opções. Para escolher uma mulher, eu tenho 4 opções. Então, eu vou ficar pelo princípio fundamental da contagem com 28 vezes 4, tudo bem? 28 vezes 4 é igual a 112. Então, a nossa primeira probabilidade, eu vou chamar de P1, é número de casos favoráveis, porque probabilidade não é isso? Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Aqui no meu caso 1, eu tenho que escolher 2 homens e uma mulher. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De 112 maneiras. Número de casos possíveis, já calculei lá em cima, 220. Michael, vou simplificar. Calma. Daqui a pouco você faz isso, tá? Vamos partir para o caso 2? Vamos partir para o caso 2. O caso 2, espera aí, deixa eu botar uma página aqui que eu fiquei sem. O nosso caso 2 é com 3 homens. Porque pelo menos 2, então é 2 ou mais, com 3 homens. Então basta eu fazer uma combinação de 8, escolhendo 3 a 3. Michael, não é 12, 3 a 3? Não, 12, 3 a 3 é todas as opções. Escolhendo 3 homens, eu tenho um total de 8, vou escolher 3. Beleza? 8 homens para escolher 3. Então você fica restrito ali no universo de escolha dos homens. Então eu vou ficar com 8 fatorial, dividido por 3 fatorial. 8 menos 3, 6 fatorial. Desenvolve o 8 para cortar com o 6. Então, você vai ficar aqui com 8 menos 3 vai dar 5, né? Perdão, gente. Fiz aqui a conta aqui rápida. É 8 fatorial dividido por 3 fatorial. E aqui é 5 fatorial. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Dividido por 3 fatorial, que eu já posso botar como 6, né? Você já tá ligado. E aqui o 5 fatorial. Aí sim, né? O 5 morre com 5, o 6 morre com 6. E 7 vezes 8 vai ser igual a quanto? 56. Então, o P2, que é a nossa probabilidade do caso 2, vai ser 56 sobre 220. Só que, olha só, se você divide em casos, no final você pode fazer... Você pode não, né? Você deve fazer o quê? Somar, né? Porque ou acontece o caso 1 ou acontece o caso 2. Uma coisa ou outra. Se tem o ou, você soma, beleza? Lembra dessa dica aí? Soma. Então, tem 2 casos, eu vou somar. A nossa probabilidade, então, na real, é 112 sobre 220 mais 56 sobre 220. Belezinha? Conclusão, 112 mais 56 vai te dar como resultado 168 sobre 220. Vamos simplificar por 4 logo, para ficar maneiro? Simplificando por 4 em cima, você vai ficar com 42. Simplificando por 4 embaixo, você vai ficar com 55. 42 sobre 55 vai dar a nossa gloriosa letra E de SpaceX, pequeninos gafanhotos, a massa. Pegou a visão? Essa questão é maneira, bem clássica, né? Um cubo de área total de 96 centímetros está circunscrito a uma esfera. O volume dessa esfera é pequeno gafanhoto.
Preste atenção no que está acontecendo aqui. Você tem um cubo, beleza? Circunscrito a uma esfera. O que significa isso? Significa que a sua esfera ela está dentro do seu cubo. Tá legal? Ela está dentro do seu cubo. Observa que eu sou um exímio artista e ficou uma bosta. Mas olha só, aqui eu vou tentar fazer na moral. Você vai ter o seguinte, você vai ter uma esfera dentro do seu cubo, já que ele está circunscrito a uma esfera. Então, a esfera está dentro dele. Tudo bem? Só que a área total desse cubo é 96 centímetros quadrados. E aí o que acontece? Aqui eu vou chamar de A, de aresta. E qual é a área total de um cubo? Ela é 6 vezes a aresta ao quadrado. Por quê? Porque uma aresta, a área é A ao quadrado, né? Que é um quadrado, lado ao quadrado. Eu tenho 6, então fica 6 vezes A ao quadrado. E ele falou que isso vale 96. A ao quadrado, então, vai ser igual a 96 e o 6 que vai dividindo. Então, o meu A ao quadrado vai ser igual a 16, beleza? 96 dividido por 6. Conclusão. O meu A ele vai ser igual a raiz quadrada de 16, só vai a raiz positiva, né? Que está trabalhando com medida. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, presta atenção, pequeno gafanhoto. Toda essa medida aqui é 4. A esfera está tocando aqui, aqui também. Então, eu acho que você já matou a brincadeira. Por quê? Porque o diâmetro da esfera vai ser igual ao valor da nossa aresta. Olha que maneiro. Maneiro demais. Então, o raio da esfera vai ser igual a quanto? 2. Você pode enxergar assim ou assim, né? 2 para cá, 2 para cá. Tem várias maneiras de você matar essa questão. Então, o raio da esfera vale 2. E como é que eu calculo o volume de uma esfera? O volume da esfera nada mais é que 4π r ao cubo sobre 3. 4π, o raio é 2, né? 2 ao cubo sobre 3. 4π, o 2 ao cubo é 8 sobre 3. 4 vezes 8 é igual a 32. 32π sobre 3. E aí vai bater com a nossa gloriosa letra D de destruir na prova da SpaceX. Prova da SpaceX de matemática sem log não é prova da SpaceX, não é mesmo? Então vamos lá para essa questão aí, que ele quer que você resolva, né, uma expressão com logarítmicos. Com logarítmicos é ótimo, né? Com logaritmos. 4, na verdade, com divisão. E vamos partir para cima com determinação. Tá legal? Como que eu fiz essa questão aqui? De primeira, eu apliquei a propriedade da mudança de base. Você lembra da propriedade da mudança de base? Que log de A na base B, quando eu quero mudar para uma base C, fica log de A na base C dividido por log de B na base C. Então, você faz um log com o logaritmando do log anterior e com a base do log anterior. Aí você vai falar, pô, Maicon, beleza, saquei, mas aonde que isso vai ser útil? Bastante, porque naquela minha expressão de cima, o que vai acontecer? Além de trabalhar com essa propriedade, né, eu vou até circular ela aqui, eu também trabalhei com a propriedade do log quando eu tenho expoente no logaritmando, que vai partir para frente multiplicando. Então, log de A elevado a n na base B é n log de A na base B. Você faz o petelequinho, né? Lembra da reguinha do peteleco? Você vem aqui, ó, peteleca, e tá tudo certo. Com essas duas propriedades aí, muita coisa fica interessante. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Reescrevendo aquele log de 81 na base 4, eu vou ter o seguinte, 81 é a mesma coisa que o 3 à quarta, né? Então, é uma potência de 3 famosa. Então, eu vou escrever como log de 3 à quarta na base 4. Log de 162. Aí é importante, né? Seria interessante você dar uma fatorada. Observa que o 162, ó, por 2 aqui vai dar 81. E depois eu vou vir dividindo por 3. O 81, a gente sabe que é 3 à quarta. A gente acabou de utilizar essa jogada. Então, aqui vai ficar log de 2 vezes o 3 à quarta na base 4. Tranquilo? Tudo isso dividido pelo quê? Pelo log de 3. Pelo log de 3 na base 9, dividido pelo log de 162 na base 9. Tá aí tranquilo? E aí a brincadeira vai ficar interessante. Então, a primeira coisa que eu quero que você preste atenção, vamos trabalhar com essa parte aqui de cima, tudo bem? Vamos focar
na parte do numerador. Daqui a pouco a gente vai lá e trabalha com o denominador. Então, eu vou dar um petelequim, vou passar isso aqui para cá e vou passar isso aqui para cá multiplicando. Então, eu vou ficar com 4 que multiplica log de 3 na base 4, dividido por 4 que multiplica log de 3, perdão, log de 2 vezes 3 na base 4. Tranquilo? Só que eu estou dividindo um log pelo outro. Você concorda comigo? Como se fosse fração. Então, imagina que você está aqui embaixo com 4 log de 2 vezes 3 na base 4, que é o 6, né? Eu posso cortar esse 4 com esse 4 daqui. Então, eu vou cortar esse 4 com esse 4, e aqui a gente sabe que é 6. Então, voltando para a expressão normal, eu vou ficar com log de 3 na base 4, dividido por log de 6 na base 4, dividido por log de 3 na base 9, e o 162, que a gente já sabe, né, que é o log de 2 vezes 3 à quarta, e aqui na base 9. Tranquilo? Aí tu vai falar, tá, Maico, mas e agora? O que eu faço? Choro e ranger de dentes? Não. Nessa parte aqui de cima, eu vou aplicar a mudança de base. Como assim, Mike? Então, ó, na parte de cima, eu vou mudar aqueles dois logs para a base 9. E isso vai me facilitar para cortar depois. Podia fazer a parte de baixo mudar para a base 4? Podia também, mas eu preferi mudar para a base 9. Foi uma escolha que eu tive. Então, eu vou ficar com log de 3 na base 9, dividido por log de 4 na base 9. Tudo isso dividido por log de 6 na base 9, dividido por log de 4 na base 9. Aí você vai falar, tá, Maico, não entendi. Calma, olha só. Esse log eu joguei para a base 9, ficou esse aqui. Esse log eu joguei para a base 9 e ficou esse aqui. Tá, beleza? Só que enxerga essa parte de cima, aquela parte de cima, o numerador, enxerga isso aqui agora, como virou cada um uma fração, como uma divisão de frações. Então, divisão de frações, o que eu faço? Repete a primeira, vai ficar log de 3 na base 9, dividido por log de 4 na base 9, multiplica pelo inverso da segunda, log de 4 na base 9, dividido por log de 6 na base 9. Tranquilo? O que vai acontecer? Ó? Aqui é o vezes, né? Esse aqui vai morrer com esse. E no final eu fiquei com log de 3 na base 9, dividido por log de 6 na base 9. Parece que não ajudou muito, mas ajudou pra caramba. Porque reescrevendo aquela expressão de baixo, eu vou ficar com... Vamos lá. A parte de cima ficou assim, né? Dividido por log de 6 na base 9. Tudo isso dividido e a expressão de baixo. Log de 3 na base 9. Dividido, e esse log aqui a gente já sabe, né? Vou até mudar a cor aqui. Esse aqui eu posso escrever como 4 log de 6 na base 9, né? O que eu fiz aqui? O 4 eu petelequei e o 2 vezes 3 a gente sabe que é 6. A mesma jogada que eu tinha feito no outro log. Agora, olha que maneiro. 4 log de 6 na base 9. Faz divisão de frações de novo. Aqui seria a minha primeira fração, aqui seria a minha segunda fração e aqui é o que eu estou dividindo. Então, aplicando isso, como é que vai ficar aqui a brincadeira? Eu vou ficar com divisão de frações, repete a primeira, então vai ficar log de 3 na base 9, aqui log de 6 na base 9, multiplica pelo inverso da segunda, log de 6 na base 9, e aqui o log, o 4, né? Faltou o 4 aqui, 4 log de 6 na base 9, e aqui o log de 3 na base 9. Então, essa daqui, ó, quem estava embaixo subiu, e essa daqui, quem estava em cima, desceu. O que vai acontecer quando eu faço isso? Log de 3 na base 9 morre com log de 3 na base 9. 6 na base 9 morre com 6 na base 9. E aqui vai dar igual a 4, que vai bater com a nossa resposta gloriosa da nossa gloriosa e poderosa
letra B de bola. Essa é uma questão maneira que tem como você brincar de algumas formas. Então, se você resolveu de outro jeito, dá uma comentada aí qual foi a outra maneira. Eu vou ficar muito feliz de ver os outros caminhos que vocês pensaram. Na pressa, quando eu bati o olho, foi a primeira ideia que eu tive e eu já fui maquinando assim e acabou que eu achei o gabarito. Mas se você pensou num jeito mais rápido, pode comentar aí que eu vou adorar ver qual foi a sua solução mirabolante. Pequeno gafanhoto que olhou essa questão simplesmente riu, porque é uma questão batida que a gente já tinha trabalhado bem parecida em episódios anteriores. E ela diz o seguinte, né? A soma dos 2023 coeficientes binomiais com o numerador 2022 equivale a... Cara, para resolver essa questão, parece que é um bagulho absurdo. Michael, eu vou ter que calcular cada combinação dessa e ver se tem um padrão. Cara, é muito mais simples do que parece. No triângulo de Pascal, né? Vou escrever aqui o comecinho dele. Você tem 1, 2, 1, 3, 3, 1. E aí você vai continuando. Se você trabalhar com a soma das linhas, né? Então, ó, soma aqui os valores das linhas do triângulo de Pascal. Você vai ter ali, ó, 1 é 2 elevado a 0, 1 mais 1 é 2, que é 2 elevado a 1, 1 mais 2 mais 1 é 4, que é 2 elevado a 2, 1 mais 3 mais 1 é quanto? É 6 com 2, 8, que é 2 elevado a 3, e por aí vai embora. Então, se você parar para ver, a soma dos elementos de uma linha no triângulo de Pascal é sempre 2 elevado a n, onde n, 2 elevado a n, onde n significa aqui número de linhas. Então, na parte quando você vai expandindo, né, escrevendo com binomial, aqui você tem coluna e aqui você tem linha. Então, ó, 2022, se você tem um binomial, NPAP, em cima vai te falar linha e embaixo vai te falar coluna. Show? Então aqui, ó, linha 2022, coluna 0. Linha 2022, coluna 1. Linha 2022, coluna 2. Linha 2022, coluna... Então o que ele está fazendo? Ele está somando os elementos da linha de um triângulo de Pascal. Só que qual linha é essa? 2022. Só que ele escreveu isso conforme números o quê? Binomiais. Então acabou a questão, pequeno gafanhoto. Por que acabou a questão? Porque você vai ficar com 2 elevado a 2022. Se tivesse 2 elevado a 2022, a questão seria muito fácil, né? Mais do que ela já é. Então, o que ele fez aqui? Ele escreveu assim, ó, como 2 ao quadrado elevado a 1011, tudo bem? Por que isso? Porque, se você prestar atenção, o 2022, ele é 2 vezes 1011. Trabalhando com a propriedade da potência de potência, como tem um produto no meu expoente, eu posso jogar qualquer fator para dentro. Tá legal? Então eu vou jogar o 2. Por que isso? Porque você faz ali, ó, 2 ao quadrado é 4 e fica 4 elevado a 1011, o que bate com a letra A. No pior dos piores, você ia analisando as alternativas ali, né, e via qual que dava o valor 2 elevado a 2022, que no caso aqui seria o 4, né, que você podia escrever assim e vai voltar para o resultado que você tinha encontrado. Essa questão ela é muito maneira e me fala aí se você teve essa visão de imediato quando eu bateu o olho nela. Falou, lembrei, hein? Viu o Maicon falando isso. E aí, pequeno gafanhoto, curtiu essa resolução? Muito maneira, né, cara? Então, cara, se você não deixou seu like ainda, você é maluco. 20 questões da SpaceX resolvidas assim é maravilhoso. Gostou da prova? Comenta aí o que você achou, quantas você acertou e se você achou a prova mais fácil realmente. Faça sua inscrição no canal se você não é inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus te abençoe e fui!